lembrando os irmãos que de 13 a 16 de novembro, nós teremos aqui na nossa igreja uma semana de imersão. Já temos cerca de 10 oradores já praticamente confirmados. 8 deles já estão literalmente confirmados, 8 não, 9. Está vindo lá de Marília, está vindo da região do sul, da Bahia. Da Bahia está vindo uma caravana, cerca de 150 pessoas de Salvador. Então, você entra lá a gente já mandou, a gente já enviou, você pode fazer a sua inscrição, tá bom? Hoje a inscrição custa R$90. Essa inscrição você pode dividir até um cartão lá em 3 vezes, se não me falha a memória. Ou você vai fazer uma vez, ou 1 ou 3 vezes. Você fica à vontade. Vai ser uma conferência extraordinária que nós teremos no mês de novembro. Será do mês 11, 13 ao 16. Eu quero convidar você. Obrigado, minha irmã. Eu quero convidar você agora. Eu fiz uma viagem à Bahia. E essa palavra que vou compartilhar hoje, Deus trouxe ao meu coração. Eu acordei com esse tema, com essa frase. Assim que eu acordei, era bem cedo, muito cedo. Olha que eu não sou acostumado a acordar muito cedo, mas esse dia era cerca de 4 horas da manhã. E acordei com esta frase. E esta frase eu peguei e falei: Deus, o Senhor quer falar alguma coisa comigo? Eu não sei se é para mim, não sei se é para posterior este momento, eu não sei, mas eu quero. E então eu escrevi esta palavra. E eu quero compartilhar com você hoje. Está lá no Salmo de número 23. Nós vamos ler o verso 4. Só o verso 4. Eu sei que eu vou estar caminhando em alguns outros, mas eu quero me deter no verso 4. Salmo de número 23. Creio eu que é um dos salmos mais conhecidos. Talvez foi o primeiro salmo que você memorizou, não sei, mas talvez muitos já ouviram muitas palavras, muitos sermões sobre o Salmo de número 23. E eu quero hoje me deter no verso 4. Já abriram? Nós vamos ler esse versículo 4, que diz assim. Na versão mais antiga, vai encontrar ainda que eu ande. Na NVI você vai encontrar dessa maneira: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tem outra versão, a Almeida corrigida, atualizada e corrigida, para a gente ler uma versão um pouquinho mais assim diferente. Vamos lá? Que diz, não sei se tem aí, ótimo, essa aí também é uma bem mais conhecida. Quero que você leia comigo, todos juntos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. De novo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque
tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? O tema dessa noite é paz no vale. Amém? Você declara comigo hoje? Paz no vale. Todos nós já passamos, ou estamos passando, ou passaremos por um vale. Sem exceção, todos nós já passamos, ou estamos passando, ou passaremos por um vale. A palavra vale tem a ver com aquele lugar baixo. Vale tem a ver com lugar baixo, lugar depressão, lugar, na verdade, baixo. E aqui o salmista chama este vale de vale da sombra da morte. Na verdade, fazendo uma alusão à existência, às experiências humanas sobre o vale na nossa vida é qualquer experiência adversa, dolorosa. E aqui o salmista chama um vale, o qual ele, como um pastor de ovelhas, provavelmente o deserto chamado deserto de En-Gedi ou En-Gedi para alguns, mas esse deserto de En-Gedi cortava, justamente tinha suas encostas, lugares íngremes, estradas, e cortava muitas vezes um trajeto extremamente cheio de risco. Portanto, o vale na experiência humana é aquele lugar onde muitas vezes nos encontramos sem forças. É um lugar onde muitas das vezes nós não sabemos o que fazer. São lugares, são ambientes, são experiências aonde nós muitas vezes podemos associar este vale a um problema de saúde física ou emocional, ou este vale pode ser um problema familiar, este vale pode ser uma situação financeira, ou este vale pode ser tudo junto, pode ser tudo junto. Só que o salmista aqui, ele está falando da sua experiência, ou seja, no deserto de En-Gedi, a sua lida com as ovelhas. Como eu disse, muitas vezes ele já tinha atravessado este deserto. E ele tinha atravessado esses vales estreitos, cheios de despenhadeiros, cheios de despenhadeiro. E o vale da sombra da morte é uma figura onde a ovelha poderia ser assaltada, ou melhor, corria risco seríssimo de morte. A morte era iminente. Por isso que o salmista chama este vale, provavelmente, repito, o vale de En-Gedi, o deserto de En-Gedi, onde era cortado por algumas estradas justamente íngreme, estreitas, e muitas vezes este local poderia estar ali uma fera, um animal, um leão, um predador, numa emboscada. E Davi então chama este vale de vale da sombra da morte, porque era um local que a morte era extremamente iminente para aquelas ovelhas. Mas o que me chama a atenção é que o Davi, que é o autor deste salmo, ele via que estas ovelhas,
atravessavam o vale da sombra da morte, o qual ele denomina assim. Ele via que essas ovelhas podiam passar por este vale de maneira tranquila, sem medo, pois o pastor que estava guiando estas ovelhas entre o aprisco, aonde eles tinham passado a noite, até as águas de descanso. Havia entre o aprisco e as águas de descanso, havia um vale, chamado, ele denomina de vale da sombra da morte, mas ele via que essas ovelhas atravessavam de maneira tranquila, sem medo, e aí esse sentimento que é tão comum a nós, quando muitas vezes atravessamos os vales tenebrosos, muitas vezes nós somos assaltados por sentimentos como ansiedade, medo, insegurança. Muitas vezes esse sentimento de impotência, de solidão, às vezes assaltam as ovelhas, a nós, quando nós atravessamos os vales. Mas eu quero te dar nessa noite uma boa notícia. É possível em Deus nós atravessarmos os vales e termos paz nos vales. A paz no vale é possível, claro. Observe que o texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A pergunta que surge nesta noite é: como, pastor? Como é possível ter paz no vale? Já que o vale é um lugar baixo, já que o vale é um lugar onde nos sentimos muitas vezes impotentes, inseguros, onde muitas vezes o medo quer nos assaltar, a ansiedade quer nos dominar. O vale, a gente, muitas vezes, somos assaltados por esse sentimento. Como eu posso ter paz no vale? E aí, nesse próprio texto, Deus nos dá aqui, pelo menos, como isso é possível. Como é possível? Se Deus diz que é possível, é possível. Deus não mente. Ele é fiel, Ele é correto. Então, primeiro, como é que o salmista inicia esse verso? Ele disse: ainda que, mostrando que o vale da sombra da morte é uma possibilidade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Por quê? A resposta está: porque tu estás comigo. Meu irmão, minha irmã, primeira coisa que me dá segurança e ter paz no vale é a certeza da presença do Senhor comigo. Me diga, quando foi que um filho de Deus atravessou um vale sozinho? Nunca. Nunca. Eu quero que você leia comigo Isaías 43, verso 2. Isaías 43, verso 2. Nós vamos ler em alta voz, juntos. O que é que está escrito? Diz: quando você passar pelas águas,
Eu estarei com você, diz o Senhor. Quando significa um advérbio de tempo, quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você atravessar, quando você andar através do fogo da provação, não se queimará, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Por quê? Porque o verso começa dizendo: eu estarei com você. Eu estarei com você. Como é que eu posso ter paz no vale? Pela certeza da presença de Deus. O salmista diz: tu estás comigo. Tu estás comigo. Em Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 13, no verso 5, pode ter certeza, ninguém, nenhum filho, nenhuma filha de Deus entra num vale sozinho. A companhia dele é certa. O que é que Hebreus diz? Leia comigo. Agora vamos à parte final. Nunca. Vamos junto? Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Amém? Olha para o seu irmão, esse irmão charmoso, cheiroso, diga: você não passará, você nunca vai passar por um vale sozinho. Diga com ele: você não está sozinho, nunca, nunca, nunca. Olha para mim aqui agora. Observe que o vale da sombra da morte é descrito no Salmo 23. Mas o Salmo 23, no verso 4, diz: tu estás comigo. Porque tu estás comigo, eu tenho um consolo, eu tenho paz. Porque tu estás comigo, diga comigo: a paz não tem a ver com os lugares que eu passo, os lugares onde eu estou. A paz tem a ver com quem me acompanha. Não tem a ver com o lugar geográfico. A paz não tem a ver com um ambiente tranquilo. A paz tem a ver com a presença certa do Senhor. Por isso que Jesus disse: a minha paz eu vos dou. A paz que Jesus não nos dá não está no ermo, no lugar isolado. Como é possível ter paz no vale, quando eu não só creio, declaro, tomo posse: tu estás comigo. Tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então a paz não é um lugar. A paz não é ausência de adversidade. A paz é a certeza de quem me acompanha. É a presença de Deus. A paz tem nome. E o nome da paz é Jesus. Ele disse: eu lhes dou a minha paz. Então, preste atenção nisso. O texto diz que o pastor está conduzindo as ovelhas ao lugar verdejante, às águas tranquilas.
Ora, entenda uma coisa, Ele está conduzindo. A viagem pode ser até um tanto, como diz o texto, ainda que passe por lugares difíceis, ainda. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: aonde você se encontra que Deus não te encontra? Aonde é que você se encontra que Deus não te encontre? Se eu tomar as asas da alva e subir o mais altos céus, tu ali estás. Se eu descer no mais profundo abismo, tu ali me encontrarás. Se eu pedir para as trevas, encubra-me, o Senhor me encontrará. Para onde eu vou fugir da tua presença, da presença do teu Espírito? Tu me acompanhas, tu me acompanhas. Você está em um vale, Ele está contigo neste vale. O Salmo de número 139, a gente não vai ler do verso 8 ao 13, fala exatamente que Deus nos encontra em qualquer ambiente onde nós nos encontramos. Então, pastor, como é que eu posso ter paz? Primeiro, pela certeza da presença. Pela certeza da presença. Segunda coisa, porque tu estás comigo, eu posso atravessar o vale da sombra da morte. Mas também ele diz, porque não só porque tu estás comigo, é porque tu tens dois instrumentos que me dão esta paz, que ministra essa paz. Qual é o deles? O primeiro? O teu cajado. Diga comigo, cajado. O teu cajado. O instrumento do cajado, ele tem uma função específica. O pastor usava o cajado para algumas funções. Uma delas era para contar as ovelhas. 1, 2, 3, tá? A branquinha, 4. 1, 2, 3, a malhadinha, tá? Então, o cajado, ele servia para contar as ovelhas. O cajado, ele também tinha uma função de corrigir a rota das ovelhas. Quando a ovelha ia para um local, então o pastor com o cajado corrigia o seu caminho. E o cajado também tinha não só o poder de contagem, correção de rota, mas o cajado simboliza cuidado. Cuidado. O que é que me dá a certeza e descanso? Eu e você estamos sendo cuidado pelo pastor. Ele está cuidando de mim. Ele está cuidando de você. Ele cuida quando você vai para um lugar e que você achava que era o caminho certo. Ele vem com o seu cajado e diz, não, meu filho, deixa eu corrigir, endireitar as tuas veredas, é para cá, filho. O cajado também tem uma função não só de corrigir a rota, mas tem a função também de cuidar da ovelha quando ela muitas vezes caía. Então ele colocava aqui por baixo do peito da ovelha e puxava a ovelha. Agora preste atenção, o que é que Jesus disse para nós, as ovelhas dele, lá em João 10, ele disse, eu sou o bom pastor, e esse bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Esse bom pastor, diz o próprio Jesus, que ele não só dá a vida pelas ovelhas, mas lá em João 10, verso 5, diz, eu
as guiarei, eu vou à frente, eu vou adiante delas. E não só vou adiante delas, mas elas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus disse: as minhas ovelhas, ela tem a possibilidade de entrar, porque eu sou a porta das ovelhas. Então as minhas ovelhas entram por mim e encontram lugar de pastagens. A ovelha que encontrou Jesus, encontrou um ambiente de cura, de cuidado, de libertação, de provisão e de satisfação plena. Porque eu posso ter paz no vale, por quê? Porque eu sei que está indo à minha frente, eu sei o pastor que tenho, ele conhece, ele disse: eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me seguem. Você é ovelha do pastor Jesus? Ele está cuidando de você. Eu cuido de ti. Conhece a canção? Eu cuido de ti. Descansa em mim. Descansa. Deus está cuidando de cada detalhe da minha vida e da sua vida. O salmista disse: Ele é o meu pastor, e Ele tem um cajado. Você já viu a expressão: cuidado, Deus vai descer o cajado? O cara fica com medo de Deus. Você vai cair num cajado de Deus, hein? Aí o cara fica com medo. Meu Deus, parece que Deus está doido para quebrar a perna. Cajado é símbolo de cuidado. Inclusive até quando o cajado é usado para correção, é uma correção de um pastor que ama. Terceiro e último, porque eu posso ter paz no vale. Só está no primeiro ponto, já estou no segundo, já vou para o terceiro. Essa aí está meio capenga, viu? Já estou no terceiro e ainda está no primeiro. Porque eu posso ter descanso, paz no vale, diga comigo, pela certeza da proteção contínua. Então, eu tenho a presença do Senhor, eu tenho o cuidado do meu pastor, e eu tenho a proteção contínua do meu pastor. Qual é o segundo instrumento que ele disse? Porque tu estás comigo, teu cajado e a tua vara. Vara aqui não é para o cara descer a vara na ovelha. Vara que é um símbolo, é um instrumento de proteção. A vara é um instrumento de proteção. A boa notícia que eu dou para mim e para você nessa noite, estou pregando para mim e para você, é que o pastor que cuida da gente, ele nos protege. Por isso que está escrito que eu e você podemos descansar à sombra do Todo-Poderoso. Nós podemos descansar à sombra do Todo-Poderoso. Porque eu posso descansar. Por que você pode descansar? Diga por mim, diga comigo. Porque aquele que me guarda não dorme e nem cochila. É de dia e de noite. Eu te guardo de dia e de noite, para que nenhum mal te aconteça. Amém? Ele não dorme e nem cochila. Por isso que nós podemos descansar. Mas não só por causa disso, porque Ele guarda a minha e a sua entrada e a sua, desde agora
desde agora e para sempre. Amém? Ele é aquele que nos guarda desde a entrada, desde a nossa saída e para sempre. Ele entra conosco e permanece conosco nos vales. Observe que o texto diz: ainda que eu ande, diga comigo, eu posso andar por um vale. O vale não é charme de crente, vale é trajetória de todo mundo que passa, que é crente em Jesus. Agora, ele disse: ainda que eu ande, eu não vou entrar nesse vale sozinho. Ele entra comigo no vale, ele permanece comigo no vale, e no vale eu experimento dele cuidado e proteção. E digo mais, Deus não só entra no vale, Deus entra conosco nas covas dos leões, e fecham as bocas dos leões, e fazem de leões gatinhos de estimação, blu, 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 blu. Já viu os anjos batendo nos beiços faz igual uma criança. Eu estava ministrando para uma criança na minha célula, aí eu falei assim: o que é que vocês acharam? Deus entrou com o Daniel na cova dos leões. Aí ele disse: ô tio, Deus passou uma super cola, não foi? Foi. Ainda ele cheirava, mas não podia abrir a boca, porque está escrito: Deus fechou a boca dos leões. Deus entra conosco nos vales, Deus entra conosco nas covas dos leões, Deus entra conosco nas fornalhas da vida. E o texto diz que quando olharam, estava lá os que tinham sido jogados 3, mas tinha o que? Um quarto homem dentro da fornalha. E a aparência dele era como de filhos de um Deus. Tiraram da fornalha. Cheiraram. Não tem nem cheiro de fumaça. Diga comigo, porque Ele é o Deus dos montes e dos vales. Ele é o Deus das covas dos leões, das fornalhas. Você nunca entra nesses ambientes sozinho. É por isso que você está aqui hoje, porque Deus tem atravessado os vales da vida com você, cuidando de você, protegendo você. Ele está com você nas noites frias, Ele está com você nos dias ensolarados, Ele está com você nos dias gloriosos e nos dias ruins. Eu quero ler um texto com vocês, Êxodo 13, 22. Êxodo 13, 22. E eu quero ler com vocês. 13, 22. Já vou lendo aqui na minha versão. Podemos ler? Na NVI aí, Isso. A coluna, na minha versão diz: nunca se apartou do povo. Nunca se apartou do povo. A coluna de nuvem não se afastava do povo, nem de dia e nem de noite. Diga comigo, ela nunca se apartou. Nunca se afastava, não se afastava do povo, nunca se apartou do povo, nem de dia e nem de noite. Sabe por quê? Eu vou descer. Porque o nome dessa coluna no Novo Testamento é chamado de Emanuel, o Deus com a gente. Deus com a gente, Deus conosco. Ele é o Deus conosco. Agora preste atenção.
O Salmo 23 começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. O pastor saiu com as ovelhas do aprisco, está atravessando o deserto, com possibilidade de atravessar e ir atravessar os vales da sombra da morte, mas ele olha para as ovelhas e vê que as ovelhas estão calmas, tranquilas, serenas, elas estão sendo conduzidas para as águas de descanso, para os pastos verdejantes. Mas quando chega o verso 6, eu acho aquilo formidável. O verso 6 do Salmo 23, o salmista diz: o Senhor prepara uma mesa. E mesa no Antigo Testamento era sinal de intimidade, de proximidade. É interessante que a ovelha, ela está calma na presença dos inimigos. A ovelha está calma na presença dos seus inimigos. Diga comigo: os inimigos foram vencidos, desbancados. Agora eles olham, mas não podem fazer mais nada, porque o pastor daquelas ovelhas estão honrando as ovelhas perante os inimigos dela. Ele está transbordando o cálice diante dos seus inimigos. O cálice é honra, unção sendo derramada, óleo está sendo derramado. Enquanto as ovelhas estão sendo honradas, os inimigos estão olhando as ovelhas em uma mesa farta, óleo na cabeça, cálice de celebração. E aí o texto diz que depois dessa mesa farta, e essa mesa farta é o lugar onde as ovelhas pastavam, mas antes de fazer o momento de pastagem, o pastor já tinha feito uma vistoria, uma varredura, tinha tirado os inimigos, estava dizendo assim: agora eu imagino, o que é que a Bíblia diz que o nosso pastor fez? O nosso pastor, a Bíblia diz que ele nos conduziu em triunfo. O nosso pastor Jesus, diz as Escrituras Sagradas, que ele expôs em praça pública os inimigos, os nossos inimigos, eles foram desbancados, principados e potestades. Uma mesa farta foi posta para nós, mas depois que a mesa é posta, os inimigos assistem, honra, cálice, óleo derramado. Por quê? Porque tem proteção, há uma proteção por parte do pastor. Mas o gostoso é como o salmo termina. O salmo termina como? Qual é o destino das ovelhas? Qual é o destino final das ovelhas? Diga comigo: é voltar para casa. Enquanto ela volta para casa, ele diz o texto, que é enquanto ele volta, enquanto as ovelhas voltam para casa. A palavra no original ali, seguir, bondade e misericórdia, não é seguir como nós temos no português, é perseguir. Imagine você sendo perseguido pela bondade de Deus e pela misericórdia de Deus, enquanto você volta para casa, porque é o destino da ovelha em Cristo, é voltar para casa. E habitarei na casa do Senhor enquanto viver. O destino da ovelha é voltar para casa. Nós estamos voltando para casa. Enquanto nós voltamos para casa como peregrinos da fé, a bondade e a misericórdia nos persegue. Não só nos persegue, mas nos alcança. Lembra daquela canção que nós já cantamos um tempo atrás? Como as garras de um leão
teu amor me alcança, eu não consigo fugir dela. O nome dessas duas companheiras: misericórdia de Deus, bondade de Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Qual é a minha conclusão? A conclusão que eu chego é que todos nós que estamos aqui precisamos dar uma resposta a essa palavra. Todos. Os que já creem, os que já são ovelhas de Jesus e as que não são ovelhas de Jesus. Como é que o salmista diz no Salmo 23, verso 4? Porque tu estás comigo. Agora eu pergunto, por que o salmista disse, tu estás comigo? Porque ele disse no primeiro versículo, tu és o meu pastor. Porque tu és o meu pastor, tu estás comigo. Olhe bem, será que você hoje pode dizer, o Senhor é o meu pastor? Será que você pode dizer hoje, o meu Senhor Jesus, Ele é o pastor do Everton, do Iago, do Ítalo, da Beste, do Alaelso, mas Ele precisa ser o seu. Ele precisa ser o seu pastor. Você precisa hoje, assim, sair daqui hoje dizendo, olha, Ele não é só o pastor da minha avó que orou por mim. Hoje eu vejo gente dizer assim, pastor, minha avó era crente, minha mãe orou por mim tanto tempo e eu estou afastado. Ei, Ele era o pastor da tua avó, da tua mãe, mas Ele quer ser o seu pastor. Você não pode dizer assim, minha mãe, Jesus era o pastor da minha mãe, da minha avó. Não, você vai dizer, Ele era o meu pastor da minha avó, da minha mãe, mas hoje, você vai falar de boca bem cheia, hoje Ele é o meu pastor. É o meu pastor. Ele cuida de mim. Meu pastor mostra comprometimento. Meu pastor mostra comprometimento pessoal. Muitos querem que Jesus as conduza às águas tranquilas. Muitos querem a presença de Jesus para atravessar os lugares e os dias difíceis, mas poucos querem se comprometerem com Jesus, dizendo, eu não só te quero me conduzindo às águas tranquilas, eu não só te quero me defendendo das minhas enfermidades, eu não só te quero o Senhor preparando mesa farta para mim, eu não só quero os teus benefícios, eu quero que tu sejas o meu pastor. Porque se eu tenho o Senhor como meu pastor, eu tenho a tua presença, eu tenho a tua companhia, eu tenho o teu cuidado, eu tenho a tua proteção, eu tenho a tua bondade, eu tenho a tua misericórdia, eu tenho a mesa farta, eu tenho os pastos verdejantes, eu tenho a presença e as águas tranquilas, eu tenho tudo isso, porque eu tenho o meu pastor como meu Senhor. Vamos encerrar lendo João 10, 27 e 28. João 10, 27 e 28. Vamos ler juntos. Os meninos estão ali
pronto já, né? Eu gostaria que você lesse comigo. Olha o que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Ele, Jesus, as ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus e não segue a voz do estranho. Jesus disse: as minhas ovelhas que me seguem, porque ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna. As ovelhas de Jesus encontram em Jesus pastagem. A minha pergunta hoje para você que está afastado, a minha pergunta para você que veio esse culto hoje, a pergunta que eu faço: você hoje ouviu a voz de Jesus? Ouviu ou não ouviu? Não ouviu ele falando para você, dizer: oh, eu estou aqui. Você ouviu a voz de Jesus hoje, sabe como? Através da sua palavra. Jesus falou com você hoje, está falando com você hoje, através da palavra dele. Jesus está falando com você hoje, através do Espírito Santo que está tocando no seu coração. Agora a pergunta é: você vai dar ouvidos a Jesus e vai entregar, vai voltar para Jesus hoje? Ou você vai sair daqui hoje simplesmente dizendo: Jesus, tchau, eu te encontro no próximo vale para o Senhor me tirar de lá. Ferramenta, se você quiser comprar, vá lá na carra de ferramenta, que você compra e usa quando quer, depois pendura ela e nunca mais usa. Jesus não é ferramenta. Jesus é uma pessoa que quer ter companhia com você. E ele disse: se você abrir a porta, se você abrir a porta do seu coração, da sua vida, ele entra e ele senta na mesa com você, e ele janta com você. Ele quer intimidade com você. E quem conhece Jesus, quando vir a voz do estranho, ele vai fugir, porque é estranho. Agora só depende de você. E para mim, pastor, que já sou crente, eu quero orar hoje por você. E eu estou orando por mim. Vou estar orando por mim também, para que Deus hoje ponha um chip divino, possa chipar a sua mente, o seu e a minha mente, o seu coração, de um chip profundo, marcado com a certeza da presença dEle, do cuidado dEle, da proteção dEle nos vales dessa vida. Mesmo quando você passar, você vai, que o Espírito de Deus te dê uma profunda certeza: tu estás comigo. E se Deus é por nós, quem é o doido de ser contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, ele não vos dará as demais coisas? Quem deu o filho, dará as demais coisas. Vamos cantar? Vamos? Você pode ficar de pé se você quiser. Vamos louvar ao Senhor com esta canção. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se
Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Eu creio, haja o que houver, cante isso. E haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Contei uma história, eu vou contar de novo porque tudo a ver com essa palavra. Há uma tribo na América do Norte, Estados Unidos, chamada Cherokee. E essa tribo, ela tem um ritual de passagem da puberdade ou da adolescência para a maturidade. O pai de um jovem índio pega o índio que está mudando de idade, leva para a floresta, e o teste é bem tenebroso, porque lá o cacique, ou melhor, o pai do índio, está mudando de fase, põe uma venda no olho do garoto, venda os olhos dele e diz: você vai ficar aqui sentado nesta árvore, debaixo desta árvore, nessa floresta. Você não pode tirar esta venda dos olhos. Hoje, isso já é tarde, início da noite, você só vai poder tirar esta venda dos olhos amanhã pela manhã, quando você ouvir o canto dos passarinhos. Venda os olhos do garoto, deixa o garoto ali debaixo de uma árvore. Agora, como diz um bom alagoano, pense numa noite perturbadora, porque ele ouve uivos, ele vê pisadas, ele sente cheiro, as sensações ficam aguçadas. E quem é que vai passar uma noite dessa tranquila? Meu irmão. Só que no dia seguinte, quando ele percebe que o dia já raiou, na verdade ele teve uma noite péssima, que ele tira
a venda dos olhos. Quem está ali do lado dele? O pai dele. O pai dele. E ele olha surpreso: o senhor chegou agora, pai? Ele disse: não, enquanto você estava aqui, eu passei a noite inteira vigiando você, guardando você. O Senhor é aquele que te guarda. Por isso que eu e você podemos deitar e dormir, porque o Senhor nos sustenta. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança, porque Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso. Eu quero que você feche os seus olhos. Enquanto eu disser isto, você possa imaginar: Deus não é só o teu refúgio, Ele é o teu refúgio blindado, mais do que o aço, impenetrável. Impenetrável. Você está num refúgio, você está num lugar de refúgio, impenetrável, blindado. Só passa se Ele permitir. Ninguém chega até você se Ele não permitir. Ele te guarda. Ele é o teu refúgio. Ele é o teu refúgio. Ele é o teu refúgio. A mão dele está sobre mim, sobre você, de dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. Ele é o meu, o seu pastor. Eu quero agora fazer um convite primeiro para aqueles que estão afastados. Talvez você se afastou da igreja, se afastou do evangelho e seguiu a sua vida do seu jeito. E você muitas vezes atravessou vales terríveis da sua vida. E você até pediu para Deus: Deus, venha cá. Mas Deus não só quer ser alguém que te livra de um vale. Ele quer ser o seu pastor. Ele quer que você seja ovelha dele, pessoal, meu pastor. Você que ainda não tomou a decisão: nunca tomei, pastor, mas hoje eu entendi, eu preciso de paz. Eu preciso de paz nesse vale que eu estou atravessando. E o nome dessa paz é Jesus. É uma pessoa. Ele dá uma promessa. Você que está em casa, você que vai ouvir essa palavra depois, nós estamos num mês chamado mês amarelo, mês de setembro, onde infelizmente muitos desesperados, assaltados pelo desespero, não têm paz no vale e cometem atrocidades com a sua própria vida. Eu quero dizer para você que você pode ter paz no vale. Não importa o vale, não, quão difícil, quão profundo ele seja, Ele entra com você, te resgata. Como diz Lamentações: eu estava no fundo do poço, o Senhor me resgatou de um fundo de poço. O salmista diz que eu estava num atoleiro, o Senhor tirou de um atoleiro, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. A minha pergunta é: você quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Você quer voltar para Jesus hoje? Hoje você precisa tomar uma posição. Hoje você precisa tomar uma decisão. Se você quer fazer essa decisão de voltar para Jesus, ou se entregar a Cristo, é a primeira vez que você ouviu essa palavra, você agora vai sair do seu lugar, em nome de Jesus, vai vir cá para frente. Agora, em nome de Jesus, quem são essas pessoas? Em nome de Jesus, a tempestade, há um lugar, há um destino, há um destino, há um destino, há um destino em Deus, há um destino em Deus, há um destino em Deus, há um destino em Deus. Pode vir, você que está afastado, você que ainda não tomou a sua decisão. Pastor, eu quero que o Senhor seja o meu pastor, não eu, mas o Senhor Jesus. E eu vou ser seu pastor da terra. Então sai do seu lugar e vem, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode vir.